Conexão Saúde, Apoio Cultural, Suculife, Laranja da Fazenda, H Saúde, seu plano, seu hospital, Clínica da Audição, comprometimento na reabilitação auditiva. Conexão Saúde no ar, o programa dedicado à nossa saúde e ao nosso bem-estar. E a pergunta de hoje é: vocês estão me escutando? Mas escutando bem mesmo, não é brincadeira. Hoje a gente conversa sobre a saúde dos nossos ouvidos, órgãos importantíssimos, e a gente precisa ficar alerta, porque a perda auditiva é um processo natural. Por isso, recebo aqui no estúdio a fonoaudióloga doutora Daniela Lima Schiavon. Seja muitíssimo bem-vinda, doutora Daniela. Muito obrigada, eu quem agradeço a oportunidade. Nós ficamos felizes de falar de um assunto tão importante e tão curioso. Eu comecei a estudar para fazer o programa hoje, eu fiquei super entretida, porque tem muita coisa, muito conteúdo. E muitas informações que às vezes a gente não sabe, a gente não para pensar sobre o assunto da audição. É isso mesmo. A gente que escuta bem, acha que escuta bem, né? Porque tem um porém aí também, né? Mas antes da gente começar, eu queria passar um mini currículo aqui da doutora Daniela, que ela é especialista em audiologia e a área principal de atuação são os aparelhos auditivos. E também é sócia proprietária, né? Da Clínica da Audição. Muito bom. A gente podia começar essa entrevista explicando para quem está em casa sobre como que é, por que a gente ouve, como que é o nosso aparelho auditivo. O funcionamento. O funcionamento, né? Isso. A nossa audição ela pode ser dividida em 3 partes: orelha externa, orelha média e orelha interna. A gente tem até uma imagem aqui, doutora Daniela, que a gente pode mostrar para quem está em casa. Ah lá, ó, até para te ajudar, não sei se dá para ver daqui certinho. O pavilhão, que é o que a gente consegue ver, e o canal auditivo, que é onde a gente normalmente põe o cotonete para fazer a limpeza, é a considerada orelha externa. A partir de membrana timpânica, ossículos, que é chamado cadeia ossicular, orelha média, e a cóclea é a orelha interna. São as 3 partes que a gente divide a orelha. Todas essas partes são fundamentais para receber o som e fazer toda a parte do mecanismo para conseguir, na verdade, transformar isso em energia, né? O som nada mais é do que uma onda, isso é transformado em energia mecânica para então ser transformado em energia elétrica, que é o impulso nervoso para o cérebro. O som chega no nosso pavilhão, e o nosso pavilhão também não é assim à toa, ele tem todo esse desenho porque ele acaba direcionando o som para o canal auditivo, e aí o canal auditivo, a partir da membrana timpânica, começa a vibração da membrana, movimento de cadeia ossicular e o impulso para a cóclea é responsável por perceber esse som. Então é onde a gente tem as células ciliadas, que quando perde a audição são essas células que morrem, e aí a partir da percepção da cóclea, esse impulso é encaminhado para o cérebro através do nervo chamado nervo auditivo, que é o responsável por encaminhar essa mensagem que chegou no nosso ouvido, que é a audição periférica. Olha que interessante. A partir do momento que ele entra em nervo e sobe por todo o tronco e chega ao córtex auditivo, que aí já é considerado a audição central. Então esse é o nosso funcionamento. Eu vi numa matéria que essas células que ficam nesse caracolzinho, eu chamei de caracolzinho, que é a cóclea. E que é o que todo mundo chama. A gente perde, por isso que a gente perde a audição? Sim, elas morrem, né? Existem células lá dentro que parecem cílios. Essas células são muito sensíveis e são elas que morrem, né? Elas são agredidas principalmente por som alto, né? E aí ao longo da vida a gente vai perdendo por envelhecimento natural, que como a gente perde tudo, perde um pouco da visão, que é a presbiopia, perde a audição, que é a presbiacusia, e
Isso faz parte... É realmente um processo natural do corpo humano, exatamente. Perder um pouco da audição, mas não completamente. Não completamente. E a gente perde, principalmente na terceira idade, a gente perde nos agudos, porque a nossa cóclea, quando ela começa a formar o caracol, essas células aqui da base dela, no início, são responsáveis pela detecção da frequência aguda. Por isso que a gente perde mais fácil os agudos, porque são elas que vão estar logo no início. As frequências graves, elas já estão lá no meinho, enrolada, as células responsáveis pelas frequências graves. Por isso que o grave normalmente está mais preservado do que o agudo. E é claro que o som alto é um dos principais, né? É uma das principais causas para a pessoa estar perdendo a audição. Então, para quem está em casa, então a gente pensar em causas da perda da audição. A gente tem que cuidar da nossa saúde auditiva. Sim, com certeza. Às vezes a gente nem imagina que a gente precisa, a gente cuida da saúde, alimentação, exercício físico, pensa na diabetes, pensa em tantas patologias e a gente nunca lembra dos nossos ouvidos. Sim. Para quem não nasce com um problema grave, a gente acaba passando despercebido nesse assunto, nessa categoria. Mas eu fiquei tão preocupada com essa história dos ouvidos agora, porque realmente é um assunto sério. A gente perde, a gente vai perder, já é fato, é um processo natural do corpo humano. E a gente pode fazer muitas coisas, né, para não perder. A doutora vai dar umas dicas aqui pra gente cuidar da saúde. Mas as grandes causas, realmente, é ouvir música alto? Como que é isso, doutora? Sim, existe uma intensidade. A partir de uma certa intensidade, já é considerado prejudicial para a nossa audição. Então, mais ou menos acima de 80 decibéis, nada mais é do que a intensidade sonora, né? E o decibel é uma medida que mede essa intensidade sonora. Então, a partir de 80 decibéis, já começa a ser uma intensidade prejudicial. Hoje, como que a gente sabe se tem 80, se não tem 80? Porque a gente não tem, né, essa noção. Hoje a gente tem... A vida facilitou muito nesse sentido, porque hoje a gente tem como medir com aplicativo de celular, que chama decibelímetro. Então, hoje a gente tem como baixar o aplicativo e a gente mede a intensidade sonora, por exemplo, de um ambiente que a gente... Nossa, quanto será que tem de som nesse ambiente? A gente consegue fazer isso. Para ter uma noção, porque antes era só com um aparelho chamado decibelímetro mesmo. Olha. Era um aparelho que tinha que comprar e você carregar esse decibelímetro que era grandão para poder fazer a medição sonora. Hoje a gente tem isso no celular e ele te dá uma ideia. Eu costumo falar assim, por exemplo, fone de ouvido. Que hoje a gente vê muito as pessoas usando, adolescente, pessoas mais novas que passam o dia com o fone no ouvido. Não é legal. Principalmente se for numa altura que a gente do lado já consegue ouvir. Olha, já é uma boa medida aí. Exatamente. Que você às vezes não está com um aplicativo para medir a intensidade, mas você consegue ter essa noção. Porque a pessoa... eu amo música alta. Eu preciso urgente fazer um teste de audiometria. Então, precisa. Escuta com muita frequência? No carro. Mas bem alto? No carro, bem alto. Depende muito da intensidade e da frequência com que você ouve isso. É claro que esporadicamente, que nem eu vou te dar um exemplo, a gente vai num show, que fica próximo à caixa acústica. 2 horas de show. Quando a gente sai de lá, a gente não sai com um zumbido, o ouvido... Muito, fica meio... Isso, por quê? Estranho, né? Porque a gente agrediu as células ciliadas. Isso é uma agressão. O zumbido nada mais é do que a resposta de uma agressão às células ciliadas. E aí, quando a gente faz o repouso auditivo, porque a gente só ficou exposto por 2 horas, depois a gente sai e vai ficar sem exposição sonora, e isso é chamado de repouso auditivo. E a gente não vai se expor novamente ao ruído. Isso promove a recuperação das células. Então, a gente não perde a audição por uma exposição de 2 horas. Agora, se você se expor 2 horas, volta, faz um repouso, volta de novo para a exposição. A questão é a constância. E é por isso que muita gente, às vezes, sofre a perda no trabalho. Em exposição ao ruído, porque é contínuo todos os dias. E hoje
essa questão de lei para tem que usar o equipamento protetor, EPI. exatamente, o EPI, que é o equipamento de proteção individual, e hoje a gente tem fiscalização em cima disso que é muito rigorosa, o que a gente não tinha no passado. Porque é a exposição contínua que promove a agressão e a lesão da célula. Então, quando a gente se expõe esporadicamente, não vai acontecer nada. A gente pode até sentir o zumbido, só que o repouso vai fazer com que a gente tenha a recuperação. A exposição prolongada e contínua e a frequência é que vai acabar lesionando a célula. E uma vez perdida, a célula ela morre, não se regenera. A gente não tem como reverter o quadro porque ela realmente morre. Então a gente não tem mais o que fazer. Por isso que aí na audiometria aparece perda em determinadas frequências, porque aquela frequência já foi lesionada. Aquela região de células da cóclea já foi lesionada e não tem o que reverte isso, que são as chamadas perdas neurosensoriais, porque a gente também tem vários tipos de perda auditiva. A condutiva, que é na condução do som, que é mais periférico, né? Então, por exemplo, uma rolha de cera, às vezes que a pessoa fala, nossa, parece que minha audição está tampada, e ela vai até o otorrino e faz a remoção da cera, ela volta ao normal. Então é uma perda condutiva e temporária, só por conta da cera, não tem nada instalado. Aí existe a perda mista, que já tem componente neurosensorial, que é da cóclea. Tudo que for neurosensorial é porque já afetou as células da desse cóclea. caracolzinho Exatamente. que a gente mostrou aqui no começo do Isso, programa. então a gente tem a condutiva e a outro tipo de condutiva, infecção de ouvido, as otites, né, que forma secreção dentro do ouvido e aí ela é temporária. Enquanto a pessoa tiver com a otite, se a gente fizer o exame de audiometria, vai dar alteração. Eliminada toda a patologia, a secreção foi embora, tudo faz audiometria, a audição da pessoa voltou ao normal. Isso é condutivo, porque na condução do som é tudo mais externo. Sim. Perdeu na cóclea, é neurosensorial. Essa é irreversível. Essa a gente não... Escutou música alta, é na cóclea. Exatamente, com as células da cóclea, exato. E a gente tem a mista. Só para complementar, a gente tem a perda mista, que aí são os dois fatores. Um pouco de condutivo e um pouco do neurosensorial, por isso que ela é chamada mista. E a pessoa que escuta o fone de ouvido só em um ouvido, prejudica esse ouvido ou o outro ouvido? Isso não é muito legal fazer, não, né? Prejudica o ouvido que ela está ouvindo direto e o outro não. Isso também provoca uma descompensação auditiva, porque só um lado vai sofrer alteração e o outro vai estar normal. O ideal é sempre ouvir bilateral, mas não é assim, vou ouvir dos dois lados para prejudicar os dois. Não, ouvir dos dois, equilibrar. Exatamente, para ter esse equilíbrio e principalmente numa altura, numa intensidade que a pessoa do lado não escute e que esteja agradável para ele. Claro que tem gente que gosta de som alto, como você referiu, eu gosto de música alta. Difícil, né? Mas se for uma coisa que realmente você vai escutar por muito tempo, eu passo o dia com o fone, se for numa intensidade alta, com certeza vai prejudicar completamente a saúde uma perda auditiva. auditiva. E agora a gente vai para o nosso bloco Beabá do Amor, que é um bloco com a psicanalista e psicóloga Luciana Marquesan. Ela tem até um Instagram, que é Vida em Análise. Procurem lá, pessoal, que ela sempre vai nos ensinar aqui no Conexão como ter relacionamentos saudáveis. Vamos ver o que ela vai falar hoje pra gente. Beabá do Amor, apoio cultural, Vida em Análise, por Luciana Marquesan. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana Marquesan, sou psicóloga e psicanalista. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre relacionamentos abusivos. Esse tipo de assunto está muito na mídia atualmente, né? Porque a gente está vendo muitos casos de feminicídio, que é a violência contra a mulher. E está muito em alta porque antigamente a gente sabia que, de certa forma, a violência contra a mulher era mais tolerado, porque a mulher era submetida a algumas situações, né? A mulher era propriedade do homem, isso há séculos atrás. E ainda bem que isso está mudando, porque hoje em dia as mulheres estão na busca e na luta por direitos iguais. Ela quer ser vista com os mesmos direitos do homem.
na verdade? E para falar sobre relacionamento abusivo, eu fiz um post uma vez no Instagram exatamente sobre esse assunto, que inclusive eu vou ler aqui para vocês, sobre os tipos de violências que a gente não deve tolerar. Quando eu falo em violência contra a mulher, que está em alta, é um tema em alta, mas eu quero dizer também violência contra qualquer ser humano, que a gente não deve tolerar. E quando a gente pensa em violência, a gente sempre pensa na violência física. Mas isso não é. Mas o relacionamento abusivo não é só sobre violência física. Existem outras formas de violência que eu vou ler aqui para vocês, que também se configura como relacionamento abusivo. Bom, além da violência física, que é empurrar, chutar, bater, violentar, também tem a violência psicológica, que é humilhar, insultar, isolar, perseguir e ameaçar. Tem também a violência moral, que é caluniar, injuriar e difamar. A violência sexual, que é pressionar a fazer sexo, exigir práticas que você não gosta e se negar o direito de usar qualquer contraceptivo. E também a violência patrimonial, que é reter seu dinheiro, destruir ou ocultar seus bens e não te deixar trabalhar. Então, quando a gente fala em violência, vamos pensar que não é só a violência física que a gente tem que pôr em prova. Esses outros tipos de violência também. Qualquer coisa que tire a sua liberdade, que tire o seu direito de ir e vir, é uma violência praticada. E eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, vejam em que momento algo pode estar sendo abusivo na sua vida que não deveria ser tolerado e vejam que mudanças vocês podem fazer para ter um relacionamento mais saudável, algo que flua melhor, que seja bom para todo mundo, inclusive para você. Então é isso. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Luciana Marquesan. Suas dicas são essenciais para a gente ter uma vida mais leve. E agora, para você cuidar da sua saúde, você precisa do quê? De um plano que você confia. E é o H Saúde, que é a união de um plano com quase 40 anos de experiência, com a tradição centenária do Hospital Carlos Fernando Malzone. E são mais de 100 médicos e equipe multidisciplinares só em Matão e pronto atendimento 24 horas. Exames e procedimentos de alta complexidade bem pertinho de você. E se você estiver fora de Matão, o H Saúde oferece mais de 200 pontos para urgência e emergência em todo o Brasil. Planos individuais e condições especiais no plano empresarial. Oferece muita qualidade de vida para você, para sua família, para os seus colaboradores. Um investimento muitíssimo menor do que você imagina. Com o plano do H Saúde, você fará parte de uma das mais respeitáveis instituições de saúde da região, o Hospital Carlos Fernando Malzone. Pessoal, o Hospital Carlos Fernando Malzone é referência aqui em toda a nossa região. Ligue para o H Saúde 3383-9333. Vou repetir, 16-3383-9333. Ligue, H Saúde, seu plano, seu hospital. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais saúde dos nossos ouvidos aqui para você. De volta ao Conexão Saúde. Antes da gente voltar para o nosso assunto da saúde auditiva, eu tenho uma dica para você que está planejando alugar, comprar uma casa ou até mesmo investir. A Borsari Imóveis tem o local dos seus sonhos por um preço super acessível. Os melhores lançamentos da cidade. Terrenos a prazo com pagamentos facilitados, além de apartamentos e casas em condomínios com a melhor localização. Tire já seus sonhos do papel. Hoje eu tenho uma dica para vocês que é sobre o Residencial Monet. Lançamento para quem busca tranquilidade e conforto. Um verdadeiro clube bem pertinho do Parque Infantil, na Avenida Cristóvão Colombo. Residencial Monet. Apartamentos de 96 e 124 metros quadrados com 2 ou 3 suítes. Varanda gourmet e 2 vagas de garagem cobertas. Ligue agora 3301-1020 e aproveite o atendimento personalizado da Borsari Imóveis.
Quer mais opções? Então acesse o site aí da Borsari, borsariimóveis.com.br. E nós estávamos aqui conversando sobre os sinais não, né? As causas da perda da audição. E quais são os sinais? Como que eu percebo que eu não estou escutando bem? Alguns sinais são bem claros. Acho que o primeiro, a pessoa para de entender, que é a discriminação auditiva que a gente fala. É a pessoa que está toda hora, eu ouço, mas eu não entendo o que fala. Então oi, repete o que falou, que? Fica embaralhada. Fica, porque ela escuta, mas ela não discrimina a palavra. Então isso é um dos indícios de perda auditiva, quem tem muita dificuldade. Claro que existem situações, eu costumo até falar isso para os meus pacientes, porque quando a gente perde a audição, a gente foca muito nesse assunto, porque aí você tem o problema e você acha que você só sofre toda aquela dificuldade por conta do problema, e não é bem assim. Como eu trabalho com isso, eu observo muito. A gente com a audição normal, a gente também tem certas dificuldades dependendo da situação e da circunstância. Se você vai num lugar ouvir alguma palestra, ou mesmo na igreja, que a pessoa não tem, por exemplo, o padre ou quem está lendo não tem uma boa dicção, sim, né, na hora de falar uma boa articulação, fica difícil até pra gente com a audição normal tá entendendo. A mesma coisa numa festa. Às vezes o paciente fala assim para mim, eu uso o aparelho auditivo, mas eu vou num lugar de muito barulho e eu não entendo nada. Dependendo da situação, nem a gente com a audição normal... Você nem ninguém entende nada, não é? Exatamente. E por quê? Porque você tem som concorrente e fica difícil a discriminação naquele momento. Então, algumas coisas você entende, outras não. Isso é normal, até para um quadro de audição normal. Então, você tem que ver que situação. Numa situação, por exemplo, dentro de casa, que todo mundo entende super bem, escuta chamar, numa situação de família, que todo mundo escuta chamar, e só aquela determinada pessoa está sempre com a mesma dificuldade, não escuta com uma certa distância a pessoa chamar, está sempre pedindo para repetir porque não entendeu o que falou. Então, isso é um sinal de alerta. Entendi. Começa a ficar um pouco preocupado que pode ter algum indício de perda auditiva. Outra coisa, começa a colocar a televisão muito alta, um volume acima do que todo mundo considera agradável. A gente percebe com as pessoas mais velhas esse tipo de comportamento. Exatamente, isso. Por exemplo, você chega na casa de alguém e você percebe que não dá para tolerar o volume que ele está assistindo à televisão. Então, isso é um indício. E assim, abaixa a TV que está muito alta. Aí você abaixa, ele vai falar, mas você abaixa, eu não escuto nada. Então, é um alerta. E tem pessoas que têm dificuldade para escutar campainha, voz de criança, voz de mulher, porque são vozes mais agudas. E você falou que a gente perde mais em agudo. E a perda, como ela começa, né, essa perda em agudo, ela mantém os graves normalmente e cai em frequência aguda. E tudo isso que você falou tem um som mais agudo. Então a pessoa vai ter mais dificuldade, por exemplo, toque de celular que seja mais agudo, ela não vai ouvir, campainha, as vozes femininas em geral, que é uma voz mais agudizada. Então são alertas. Se você tiver dificuldade, são alertas para que você faça uma audiometria para verificar como que está a sua audição, principalmente em grave. Tem muitas pessoas que reclamam do zumbido que escutam. Tem um dado que são 28 milhões de pessoas no Brasil que escutam o zumbido 24 horas por dia, de noite e dia, todas as estações do ano. Como consegue conviver com o zumbido? O que é isso? O zumbido, eu falo que ele é um dilema, né? Porque ele tem N causas. É um sintoma que incomoda muito mesmo. Existe o zumbido incapacitante, que a pessoa perde a condição de uma vida normal. Porque ele tira ela de órbita. Eu imagino. É o que você falou, fica 24 horas, se for numa intensidade muito alta, a pessoa chega, tem a impressão que ela vai ficar louca. E ele pode estar associado à perda auditiva, que na maioria dos casos está,
ou não. Quando ele está associado à perda auditiva, existem vários estudos que falam que é porque o cérebro deixou de ter a capacidade de fazer o processamento sonoro em algumas frequências e o próprio cérebro dispara o barulho para compensar a falta de som que está chegando. Nossa! Então hoje a gente tem alguns estudos que falam isso. E tem reversão do zumbido? Tem tratamento? O zumbido tem tratamento, você precisa saber, ele é um sintoma, ele não é causa. Aí é interessante também deixar isso bem claro, o zumbido não é causa, ele é um sintoma e ele está ali aparecendo por algum motivo. A gente precisa descobrir o motivo que está levando ele a aparecer. Uma das causas é a perda auditiva. Então, quando a gente tem a perda auditiva, que é a causa do zumbido, normalmente tratando a perda auditiva, se for uma neurosensorial, o tratamento é aparelho auditivo, a resposta é muito satisfatória, é muito boa. Agora, quando não é perda auditiva, então existe uma bateria de exames para descobrir da onde está vindo esse sintoma. Exatamente. Para a gente finalizar, para quem está em casa, quais são dicas importantíssimas para a gente cuidar da nossa saúde auditiva e tentar chegar até o final da vida ouvindo bem? Não se expor exageradamente a sons muito altos. Quando for fazer a exposição, sempre procurar se proteger. Hoje a gente tem também uma linha de proteção, porque a pessoa às vezes fala, mas eu vou tampar a audição e vou deixar de ouvir a fala, porque tampa tudo. E eu quero só reduzir o ruído, o barulho, porque fala não é prejudicial. Hoje a gente tem no mercado produtos que têm filtro de fala, então eles inibem o ruído, né, a intensidade sonora do ruído, mas deixam passar a fala. Olha. Então, o mercado ganhou muito nisso, né? Que até então, um tempo atrás, isso não tinha. A gente até tem na clínica, eu queria convidar para conhecer. A gente podia marcar uma nova entrevista aqui no Conexão Saúde, pra gente, porque já acabou quase o nosso tempo, pra gente entender quais são os tratamentos. Sim. Pra gente também mostrar aqui no Conexão todos os tipos de aparelhos que a gente pode colocar. Legal. Porque a gente sabe que existe muito preconceito com o aparelho auditivo, mas são cada vez mais modernos, são super discretos, combina com o cabelo, com a cor do cabelo, é isso com a cor. Mesmo. Não é isso? A gente traz aqui no Conexão, mostra pra vocês aí de casa. O que mais tem na clínica? Dá pra fazer teste? Eu tô preocupada que eu vou fazer um teste de audiometria. Já vai fazer audiometria, né, Priscila? A gente tem a audiometria, que é o principal, né? Sem audiometria... Pra saber se eu tô ouvindo bem, eu tô achando que não. Você não me mostrou nenhum indício, por enquanto, não tive nenhum sintoma. Não, a gente, para começar, é sempre a audiometria, tá? A audiometria é o exame mais importante que a gente tem hoje, mesmo que a gente precisa saber o limiar, né? Como que você tá ouvindo. E aí, claro que tem alguns outros, hoje a gente tem na clínica também, que faz parte da bateria da audiometria, que é um pouquinho mais completo quando se tem queixa de zumbido, um exame que chama acufenometria, a gente consegue descobrir às vezes onde que está, em que frequência e intensidade está o zumbido da pessoa, a gente faz a parte de protetização, acompanhamento e a parte de proteção que eu estava te falando. Hoje a gente tem a parceria com uma empresa de São Paulo que importou isso dos Estados Unidos e a gente tem esses produtos de prevenção, que são protetores. Nossa, muito legal. A gente precisa mostrar aqui no Conexão. A gente traz o mês que vem já, e eu aceito pra trazer. Pra gente mostrar, porque eu acho isso muitíssimo importante. A gente tem que cuidar da saúde dos nossos ouvidos. Com certeza. Porque todo mundo, se Deus quiser, vai ficar muito velhinho ainda. E ouvindo bem. Exatamente. E o estudo, né, o que a gente tem hoje mostra isso mesmo, né? A população envelhecendo, né? Porque a gente ganhou muitos anos de vida. Muita qualidade de vida. Então a gente precisa cuidar para chegar com a audição um pouco melhor e deixar ela perder mais pra frente mesmo. Bem mais pra frente. Queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui, Daniela, fonoaudióloga, Daniela Schiavon. Volte sempre aqui no Conexão. Foi muito bom conversar sobre esse assunto curiosíssimo. Muito obrigada. Eu quem agradeço a oportunidade. Eu adorei estar aqui. Voltarei com certeza. Que bom. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde.
De volta ao Conexão Saúde, a gente volta direto para o nosso bloco delicioso, saudável. E quando a gente lembra de sabor, do que a gente lembra? Do suco de laranja Life. O suco de laranja Life é classificado na categoria suco integral. O que quer dizer suco integral? Não contém adição de conservante, açúcar, água, ou seja, um produto 100% integral, composto única e exclusivamente por fruta in natura. Suco 100% integral, prontíssimo para beber. O suco Life tem embalagens de 1 litro, 2 litros, 5 litros e até 200 ml. Todo o sabor e frescor da fruta está aqui. Viva o sabor, viva Life! E eu tenho uma super novidade para vocês hoje. A gente tem uma chefe nova aqui no Conexão Saúde que vai ficar com a gente o mês de abril inteiro, que é a personal cook Daniela Borsari Runho. E ela fez cada receitinha e essa primeira receita eu tenho certeza que vocês vão amar. É fácil de fazer e deliciosa. Vamos lá para Ramos Presentes, na cozinha da Silvia. Um super beijo para você, Silvia, que a gente ama cozinhar aí na sua cozinha, viu? Vamos lá, chefe Dani, vamos ver o que você aprontou pra gente hoje. Cozinha saudável. Apoio cultural Borsari Imóveis. Mais um Cozinha Saudável no ar e hoje eu apresento para vocês uma cozinheira nova aqui do Cozinha Saudável, que eu não via a hora de trazê-la aqui pra gente, porque, pessoal, eu passo literalmente muito mal com os posts, mal assim, de tanta vontade que me dá, da Daniela Borsari Runho. Dani, é uma honra tê-la aqui na cozinha. Obrigada, Pri, pelo convite, pela oportunidade. Espero poder ajudar a todos, né, com receitas saudáveis, práticas para o dia a dia. Daniela Borsari Runho. E além das receitas saudáveis que a gente vai colocar aqui no Cozinha Saudável, ela faz cada receita deliciosa, tipo torta de limão, pra gente que gosta também um pouquinho de doce. Então vão lá no Instagram da Dani e no Facebook dela, que eu tenho certeza que vocês vão amar a receita. Mas aqui no Cozinha Saudável a gente segue uma linha super saudável, que é o que a gente precisa para manter aí a nossa saúde em dia, promover a nossa saúde. E hoje a gente vai fazer o que de bom, Dani? Hoje eu trouxe para vocês, nós vamos fazer um quibe de abóbora, cabotiã, com catupiry. É um quibe bem gostoso, que dá para você comer com uma salada junto, né? À noite, que não pesa, que você consegue ficar leve, ou mesmo num almoço, é bem gostoso mesmo. Ah, que gostoso, Dani. Vamos lá. Como que a gente faz? Quais são os ingredientes? Vamos lá. Aqui nós vamos trabalhar com o trigo já hidratado. Ele passou 12 horas hidratando na água, né? Isso eu fiz de ontem para hoje, para poder fazer tudo certinho para vocês hoje. Então ele já está hidratadinho. Nós temos aqui 250 gramas do trigo. Não usei o pacote inteiro, tá? Porque ele rende bastante. Tá? Então 250 gramas do trigo. Vamos usar uma cebola pequena, picadinha em cubinhos. E a abóbora cabotiã, você compra ela, lava ela bem, higieniza ela bem por fora, abre ela, tira toda a sementinha de dentro dela, limpa bem ela, passa o papel alumínio e leva ao forno de 1h30 a 2 horas, no forno a 200 graus, até ela ficar macia. Aí você tira toda a casca e consegue raspar somente a polpa, que é o que a gente vai precisar para poder fazer o quibe. Que maravilha! Então vamos seguir com a receita. Então aqui a gente já tem o nosso quibinho hidratado, né? Então a gente vai misturar aqui uma cebolinha picadinha. Gente, eu adoro quibe. Ele é gostoso. Esse foi o quibe que a gente fez com um amigo nosso que é vegetariano, que ele ia almoçar em casa. E aí a gente só fazia quibe de carne, né? E a gente acabou fazendo esse e o de berinjela, que também é um quibe bem gostoso também. A diferença da berinjela para a abóbora é você corta ela ao meio, passa a faquinha nela, põe azeite, sal, uns dentes de alho e leva ao forno. A hora que também ela ficar bem macia, só tira, raspa aquela polpa da berinjela e mistura com o trigo da forma que nós vamos fazer aqui o da abóbora agora. Olha que beleza, então 2 em 1 hoje. É, ou tá com vendo? abóbora ou com berinjela. A gente vai fazer esse quibe saudável, vegetariano para vocês. Peguem a caneta, já anotaram, é uma cebola, 250 gramas do trigo. Isso. Hidratado, 12 horas. Isso. E a abóbora, ela tem 750 gramas aqui, tá?
A inteira, ela costuma dar mais ou menos, dependendo, 1,2 kg. Aqui tá com 750 gramas dela. E mistura só? Dani? Mistura. Ele é facinho de fazer. Quem não gosta de cozinha pode se arriscar aí, que vai dar certinho. Gente, assim, né? Todas que vêm aqui eu falo a verdade. Porque a gente tem que ser sincera nessa vida e verdadeira, Tem que mais ser. transparente do que o impossível. Então eu sempre falo pra todo mundo, gente, eu admiro. Eu acho que eu fico tão feliz quando eu vejo as coisas não feitas, que eu admiro quem gosta de cozinhar. Mas eu sou da cozinha mesmo. Esse aqui é um Dani. trabalho que você vai ter mais mesmo, é pra cozinhar mesmo a abóbora, né? E limpar, tomar cuidado na hora de cortar, pra não cortar a mão, né? Porque a casca é bem dura dela, né? Tomando todos os cuidados. É o mais, assim, trabalhoso, assim, que vai demorar um pouquinho mais aí. Você vai ter que esperar esfriar pra raspar. Mas Porque depois é trigo tudo... e cebola, né? É tudo tranquilo. É isso mesmo. E uma diquinha do trigo aqui que eu aprendi num curso de uma professora síria que nos ensinou. Quando você for hidratar ele, você não precisa pôr aquele monte de água que as pessoas costumam pedir, né? Então você lava bem o trigo, né? Você põe numa peneira, lava ele vai soltar uma cor até bem escurinha. A hora que aquela cor já estiver sumindo, que ele tá bem lavadinho, aí você dá uma apertadinha nele e põe na vasilha. Pra completar de água, você vai pôr só um pouquinho, que você vai bater a mão assim no trigo, você vai sentir que ele tá molhadinho, mas não encharcado. Você cobre, espera 12 horas, aí você vai, solta, ele já vai estar hidratadinho e não precisa ficar apertando, porque tem muita gente, tem que espremer bem o trigo para tirar toda a água. Se você pôr a quantidade bem pouquinha de água, que é o que ele precisa para hidratar, você não vai precisar ficar apertando nada, porque ele vai secar naturalmente. Olha que dica perfeita, dessas dicas que a gente precisa, Dani. E você faz bastante curso, que você falou, né, Dani? Sim, eu sou formada em técnica de gastronomia, né, de culinária. Faço muito curso para fora, sírio, italiano, vegetarianos. Faço de bolo, faço de paella, faço de risotos. Sou uma apaixonada pela cozinha, né? É isso que me trouxe aqui hoje como uma profissão. Pela cozinha. Sim. Igual a NutriChef Carla Pires fala, quem Também. ama cozinha, não é? Ama cozinha, não vive sem. Não vive sem, é isso mesmo. Aí, olha, ele tá bem misturadinho já. Agora eu vou começar a pôr os temperos aqui, tá? Então a gente vai pôr sal. Aí o sal põe a gosto? O sal Dani? agora essa parte é tudo bem a gosto, né? Então a gente vai pôr o sal, depois tem que experimentar no final, ver se ficou faltando, né, ou não. Essa é uma pimenta síria que a gente encontra em várias cerealistas, vendem, tá? Pimenta síria. Pimenta síria, que tem um cheirinho muito bom, eu acho que dá toda a diferença em qualquer quibe, né? E a pimenta do reino, também tudo bem a gosto. Para aqueles que gostam de mais pimentadinho, põe um pouquinho mais, né? Mas a gente sempre pensa que às vezes pode ser uma criança que vai comer, né? Então tem que ter todos esses cuidados, né? Aí vamos mexer mais um pouquinho. Ai, gente, eu adoro. Olha que novidade, nunca tinha visto. E ele é bem gostoso. E daqui depois ele vai pro forno, né? 40 minutinhos no forno pré-aquecido a 180 graus. Ele tá pronto para você fazer o seu lanchinho depois. E pode mandar pra escola, na lancheira? Pode, né? é um lanchinho gostoso, para as crianças gostam, né? Tem bastante crianças hoje mudando, né, o hábito, passando para vegetariana. É isso que me preocupa. É A alimentação das minhas meninas. E você tem duas também, Tem né, duas Dani? meninas. Suas Até meninas que uma comem delas de mandou tudo? avisar que a touca é dela emprestada. Eu trouxe 3 minhas e eu falei, eu quero mais uma. Aí ela falou assim, não, mas eu vou te dar a minha, então. Tem que fazer o merchan pra sua filha. Você tá com a touca da sua filha, tô com a não é, touca da gente? Mariana essa. Da Mariana. Agora a gente vai provar, tá? Pra gente ver certinho como que vai estar esse quibe, tá? Tá bom? Ele tá bom de sal. Tá? Tá bom de sal. A pimenta eu gosto de pôr um pouquinho mais, então eu vou pôr mais um pouquinho, que eu acho que ela dá Pimenta é tudo. o tchan do quibe, né? Opa! Pessoal, sabe quem tá louco pra experimentar esse quibe? Quem não, né? Várias pessoas. Aqui nós estamos na cozinha da Casa Ramos, da Ramos Presentes, aqui na Silvia Ramos. Nós estamos aqui na Ramos Presentes e todas as funcionárias estão loucas para experimentar este quibe da Dani. Espero que elas aprovem. Bom, aqui nós temos
uma vasilhinha, né, um pirex, ou pode ser uma forma de inox, tá? Untadinha com manteiga. E a gente vai começar a montar, né? Você vê que ele fica mais bolinho do que o de carne, né, por causa da abóbora, mas na hora que ele for pro forno, ele dá aquela secadinha. Capricho, dona Daniela Borsari Runho. Caprichando para vocês gostarem. Espero que aprovem, né? Porque eu sou uma apaixonada, né? Então eu gosto de tudo, eu gosto de comer, eu gosto de experimentar coisas novas, né? Você come tudo que você faz também, Dani? Eu tenho que provar tudo. Ainda eu tenho muita gente falando, mas você não enjoa, mas é o que é tudo um pouquinho, né? A gente prova tudo um pouquinho porque a gente tem que saber como tá o sal, né? Às vezes um doce, então tem que provar mesmo. E agora coloca o catupiry. Agora a gente vai pôr o catupiry. Ai, gente, que delícia! Adoro o catupiry, Dani. É a fase mais gostosa, né? Não é tão light, saudável, né? Mas é gostoso. Por que será que eu gosto do catupiry, gente? Mas é que ele não fica, assim, ele acaba ajudando o quibe a ficar mais saboroso, tá? Pode trocar, se quiser, também por um creme de ricota. Mas eu acredito que o catupiry, ele dá realmente um sabor bem diferenciado, bem marcante nesse nosso quibe. Que delícia. Eu acho que vale a pena, sim. Pessoal, facinho de fazer, hein? Se o pessoal, tem muita gente que não gosta, né? Fala, mas aí deixou, né? Eu queria uma coisa mais leve. Então não coloque, né? E você pode pôr na hora uma coalhadinha seca também. Coalhada também é gostosa, também fica bem gostoso mesmo. Quibe combina muito com coalhada, né? Combina. Com queijo, combina. na realidade, né? Esse aqui a gente acabou recheando, porque a gente achou que ele precisava de um tchan, vamos assim dizer, né? Um toque final, um toque especial. A gente já tinha feito ele sem recheio, mas aí a gente achou que com o catupiry ia dar essa diferença de sabor. E realmente só veio agregar, tá? Com certeza. Que a gente vai acabar de montar. Que receita gostosa, Dani. Facinha de fazer, se você... Facinha prática, numa antecedência... não é custosa. Não fica, não é um prato caro. Se você, por exemplo, quiser deixar já tudo pronto, você pode deixar esse quibe, por exemplo, guardado na geladeira e assar no outro dia, né? Você já tem uma comida, amanhã eu tenho um compromisso, eu quero deixar meu dia mais fácil. Eu já deixo na geladeirinha, no outro dia eu acordo, tiro fora, espero o forno aquecer. E você já tem um almocinho rapidinho aí, um lanchinho para as crianças. Para servir com uma super salada também. E agora ele prontinho, a gente leva ele ao forno. Agora a gente vai levá-lo ao forno e daqui a pouco ele fica prontinho pra gente ver como é que fica essa delícia. E agora a gente vai ver como é que ficou o nosso super quibe. Já deu o horário, né, Dani? Já passou o horário, já tá douradinho na lateral. Bem quentinho. Que delícia que ficou o nosso quibe. Prontíssimo? Opa, agora é só servir, só servir. Gente, olha só, ele fica douradinho, né? Fica bem douradinho, ele dá aquela, que eu te falei, né, aquela secada, ele fica molinho, porque é abóbora, né? Ai, gente. E esse cheirinho Perfuminho, delicioso, né? esse perfume, Gente, vocês vão passar vontade. Agora eu fiquei com dó de quem tá assistindo. Fabiano, cinegrafista, vai experimentar, o Fabi. Com certeza. Agora vocês vão experimentar, façam aí na sua casa. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu vou esperar dar uma esfriadinha. Será que dá pra experimentar aqui pra todo mundo ver, Dani? Tá muito quente, tá bem né? quentinho, hein? Tá bem quentinho, mas olha, eu tenho certeza que eu vou amar, absoluta. E eu gostaria de agradecer a Dani, Obrigada, que foi a primeira vez dela aqui no Cozinha, que seja a primeira de muitas. Esse mês de abril todo é com a Daniela Borsari Runho. A gente tem várias receitas legais, a Dani tem várias receitas legais pra vocês. Eu tenho certeza que a gente vai amar. E vocês também. E a gente agradece mais uma vez a Ramos Presentes, que nos oferece essa cozinha linda, maravilhosa. Silva, um beijo pra você, que a gente ama estar aqui nessa loja maravilhosa. A gente volta pro estúdio. Cozinha Saudável. Apoio Cultural Borsari Imóveis.
Personal Cook, chefe Daniela Borsari Ruino. Eu vou parar de te seguir no Facebook e no Instagram, que eu passo muita vontade. Você arrasou, 5 estrelinhas para você. É uma alegria tê-la aqui no Conexão Saúde. E a gente fica por aqui. Eu agradeço a Elo Boutique, que sempre me veste para os 2 programas, o Esferas da Vida e o Conexão. Um super beijo para você, Elo, e para todas as meninas que sempre me atendem com muito carinho. A gente fica por aqui e a gente se vê quarta-feira que vem novamente às 2 da tarde e às 10h30 da noite. Um super beijo aí pra vocês. Até semana que vem. Conexão Saúde, apoio cultural, Suculife, Laranja da Fazenda, H-Saúde, seu plano, seu hospital, Clínica da Audição, comprometimento na reabilitação auditiva.